A paz do Senhor, amados, aqui no segundo vídeo 2, né? Então, segundo vídeo 2, isso foi inspirado. Eita, aleluia. Então, assim, vamos deixar as brincadeiras de lado, mas vamos entender o que? Se você não assistiu o vídeo 1, veja o vídeo 1, que está o máximo, né? E vamos entender sobre o dízimo. Esse dízimo, a verdade sobre ele e o que seria isso daí, né? Essa prática. Na verdade, o dízimo ele já era tido pelas nações, mas era mais como um imposto, né? Então, em Israel, né, já agora vamos ir para as tribos, que é justamente pegando o finalzinho de Gênesis e indo até Êxodo, Deuteronômio e aí em diante. Então, depois do cativeiro, porque no cativeiro não teve como egípcios, como eles dizimarem, né? Então, 12 tribos trabalhavam e sustentavam as tribos de Levi com os dízimos, e a tribo de Levi tirava 10% dos dízimos, ou seja, do dinheiro já dizimado que eles recebiam, ele tirava 10%, né? Davam 10% aos sacerdotes e os sumos sacerdotes, que eram muitos, no total somando 85, com o sumo sacerdote dava 86 sacerdotes, né? Então, você vai ver que existe 13 tribos, porque Jacó teve 12 filhos, e José foi, se eu não me engano, o penúltimo, né? Então, ele foi e teve 2 filhos, né? Teve José e Benjamim, foi 12. Só que José teve 2 filhos que viraram tribo. Os levitas não são contados, certo? Os levitas não são contados. E você vai ver que Abraão dando, interessante que a Bíblia fala, Abraão dando a Melquisedeque, que é um sacerdócio superior ao de Arão, da tribo de Levi, ele dando lá, ele já tinha dado dízimo aos levitas. Interessante, né? Dízimo bem antecedente por promessa, né? Então, dízimo por promessa. Então, para que era que servia isso? Para os levitas, certo? O dízimo não era uma prática só do povo hebreu, certo? Hebreu é aquele que atravessa o rio, certo? Mas das nações era tido como imposto, ou seja, imposto é obrigado, né? E o povo hebreu era um povo que devolvia, como a gente viu lá no primeiro vídeo, devolvia a Deus, certo? No período mosaico, Levíticos 27, versículo 30, vamos ver porque tem muita gente dizendo que não, porque o dízimo era só de comer. Não, vamos ver 3 dízimos. Desta forma, já dizendo aqui, eu não estou dizendo, porque tem um apóstolo aí, dizendo que é apóstolo e dizendo que ele está agora dizendo que as pessoas têm que dar a ele 30%. É apelação demais, certo? E não é uma pessoa que foi comprovado que realmente entendeu? Mas eu me resguardo aqui no nome, para não ofender, a gente não fugir à ética, porque aqui na intenção não é essa. A intenção é você falar as heresias, a gente fala as heresias, mas não tocar na pessoa, entendeu a questão? Mas essa questão é porque o dízimo, os israelitas eles davam 30%, mas não era, vamos dizer assim, de uma vez, né? Então a gente vai ver isso daqui em Levíticos. Então 12 tribos, vamos lá entender. A tribo dos levitas não era contada, então ficava 11, né? Ficava 11. Só que com José tinha 2 filhos que virou tribo, Manassés e Efraim. Vocês vão ver na Bíblia. Inclusive Paulo era benjamita, né? Do irmão de José. Então ele vendo
Deus, vendo isso, deu a ordem e disse: olha, não. Vocês vão ser minha herança, os levitas. Os levitas, quem eram os levitas? Tem gente dizendo aí também, a gente em outro vídeo vai falar, que você não é levita, certo? Então, os levitas, eles eram vamos dizer assim, os diáconos do Antigo Testamento. Diácono necessariamente não, obreiro, né? Então, essa tribo, Deus disse que não era para trabalhar. Então, como é que ia ser sustentado? Então, as 12 tribos sustentavam essa 13ª, que são 13 tribos, porque a de Levi, dos levitas, não era contada. Você veja que com os filhos de José faz 12, a de levitas não era contada, mas se contar 13, certo? Então, por isso que a Bíblia vai mostrar 12, mas você vai ver pelos textos claramente isso que eu estou dizendo. José teve 2 filhos, o dos levitas não era contada, ficaria 11. Então, quando você bota, ficaria 10, né? Então, quando você coloca a de José no lugar de botar José, você vai ver Manassés e Efraim. Aí fica 12. Porque José, na pessoa de José, está esses 2 já. Então, tiraram José e adicionaram esses 2. Porque Deus quis assim, entendeu? Então, 12 tribos trabalhavam e sustentavam a dos levitas. Traziam este dízimo aqui de Mateus, que é o dízimo chamado de dízimo geral. Primeiro dízimo, tá bom? Então, esse dízimo geral, nas Bíblias de estudo já vem, algumas Bíblias vêm dizendo, nessa minha vem dizendo, em Israel se recolhiam 3 dízimos. Então, vamos botar cada um, se é dízimo, a gente viu no primeiro vídeo, é 10%, 30%. Só que não é como esse camarada que ia aí botar, certo? Então, vamos lá. Então, tá lá em Levíticos 27, versículo do 30 ao 33, certo? Ele vai dizer que é o quê? Todos os dízimos da terra, tanto dos produtos, todos os dízimos da terra. Quer dizer que eles tinham vacas, eles tinham plantas, Os produtos da lavoura, como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor, são, portanto, dedicados ao Senhor, a Yahvé. Se alguém, que Yahvé em hebraico é Javé em português, certo? Se alguém quiser resgatar, ou seja, pegar o dízimo, que tem gente que gosta de fazer isso, não apertou, eu vou pegar o dízimo do Senhor, e Deus entende. Aí você vai ver o que era que Deus exigia se você quisesse tirar. Então o que acontece? Se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, deverá pagar o preço avaliado, mais 1/5. Então, além de ter o dízimo, vamos colocar assim, então, para interpretar aqui, o dízimo que era avaliado, né? Então, além do dízimo do mês passado, aí esse mês ele chega, né? Com a mesma quantidade que é avaliado ao crescimento ou não da sua renda. Então você chega. Então vamos supor, vou botar aqui o valor do dízimo de R$100. Então, ele chegava com R$100, resgatava R$100. Aí, além de chegar no próximo mês com R$200, ele tinha que adicionar o quinto, 20%. Isso era para inibir, para ninguém querer tirar o que era de Deus, certo? Era uma forma de inibir. Então, ao invés de dar 10%, eles tinham que dar o preço avaliado e mais 20%. Então, ficava em torno de 250, 200, bem mais alto do que o dízimo normal. Ou seja, ele tirava o dízimo daquele mês, esse mês ele não conta. Mas daquele mês ele adicionaria o quinto, mais 20%, então chegaria a R$300. Então ele tirava 100, tinha que devolver mais 20%. Então, muito maior, muito superior, certo? Quanto ao dízimo de seus rebanhos, cada um de cada animal que passe debaixo da vara do pastor será dedicado ao Senhor. Então aí ia passando, os que saíam não era o que Deus queria.
o que Deus queria, ele passava pela vara do pastor, né? Será dedicado ao Senhor. O proprietário não poderá separar os bons dentre os ruins. Então tem um rebanho todinho ruim, ele vai pegar os melhores do ruim e dar a Deus. Não, não podia, certo? Nem fazer qualquer substituição. Vixe, eu me arrependi, eu vou fazer isso daqui, né? Então vou tirar esse daqui porque esse daqui é mais bonito, eu vou dar outro para Deus. É mais ou menos o que acontece hoje, mano. As pessoas estão sem um pingo de temor a Deus. E uma situação comigo que aconteceu foi interessante. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: tire desse dinheiro, depois você substitui. Aí eu disse: nesse daí eu não posso tocar porque é dízimo. Uma pessoa insistiu dizendo que eu podia mexer, depois eu substituiria, né? Então depois que eu substituísse, aí voltaria lá e daria. Aí o que acontece? Eu cheguei, amados, aí o que veio a acontecer com essas pessoas? Essa pessoa, depois eu entendi o que eu estava querendo dizer. Eu disse: eu não posso mexer nesse dinheiro porque esse dinheiro não é meu. É dízimo, não é seu. De Deus, né? Então vamos aqui para a gente continuar. Então Levíticos aqui, o dízimo é santo. O dízimo é santo, certo? Então o dízimo sendo santo, ele não vai, certo? Você não vai poder mexer, certo? Isso era para inibir. Esse era o primeiro dízimo chamado dízimo do Senhor. Era o dízimo geral, certo? Então, o segundo dízimo, esse dízimo também era pago aos levitas. Está lá em Números 18, 21, certo? Só que interessante. Ou seja, em todos era o dízimo era 30%. Mas não é como algumas igrejas pedem, certo? Eu botei aqui. Números 18, 21 ao 26, ele vai falar aqui, não poderia ser substituído, né? Se fizer alguma troca, todo animal separado quanto ser substituído, se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Então, nesse dízimo não poderia mexer. Então, esse dízimo não era dízimo de comer, certo? Esse era o primeiro dízimo, era o dízimo ao Senhor. Está lá em Números 18, versículo do 21 ao 26, 21 ao 26. Eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados. Filhos de Levi, levitas. Em Israel, em compensação, eu amo a Bíblia porque esse sinônimo. Olha só, em compensação por seus serviços. Deus estava pagando aos levitas pelo serviço. É semelhante a um obreiro hoje. Ele está trabalhando exclusivamente para a obra do Senhor, está ali com o pastor dele, porque também isso daí não é como há certos irmãos que querem viver de fé, e aí diz que é de fé, não tem compromisso com o seu pastor, não tem compromisso com a obra, não tem compromisso com a igreja, e quer que o pastor dê a oferta. Não, o pastor não é obrigado nesses casos daí, não. Agora, aquele obreiro que está presente, tem filhos, né? Tem uma esposa, tem necessidade, ele vai viver uma vida precária. Ele tem, na Bíblia diz que sem duplicada a honra, né? Então vamos lá. Compensação por seu serviço. Isto é o serviço devocional que fazem por meio do trabalho na tenda do encontro. Então era pago aos levitas nesse sentido, que por sua vez deviam pagar os sacerdotes, se são sacerdotes. Olha só. De agora em diante, os demais israelitas não se aproximarão jamais da tenda do encontro, porquanto isso seria um grave pecado que culminaria com a morte dos transgressores. Todo aquele que peca para Deus é um transgressor. E, portanto, é dever dos levitas fazer todo o serviço da tenda do encontro e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometerem. Está vendo? A responsabilidade é de cada um. Este é um estatuto perpétuo por suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os filhos de Israel, visto que são os dízimos que os israelitas separam para Yahvé
que eu dou para herança aos levitas. Eis que lhe disse que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Ou seja, as terras, em outras palavras, os levitas tinham o Deus da terra, né? A Israel, as 12 tribos, tinham a terra de Deus. Entendeu aí a questão? Então, eles não recebiam herança. Mais tarde disse o Senhor a Moisés: comunicarás o seguinte aos levitas: quando receber dos filhos de Israel os dízimos, que eu vos dou como herança da parte deles, separarei a parte de Yahvé, o dízimo dos dízimos. Então, esse dízimo dos dízimos, ele era um dízimo, certo? Dado aos dos levitas, dado aos sacerdotes. Então, olha só. Por sua vez, pagava aos sacerdotes a 10ª parte dos dízimos recebidos. Certo? Agora, o segundo dízimo, certo? O segundo dízimo era o dízimo relacionado à refeição sagrada, certo? Então, esses daqui, esse primeiro, deviam pagar os sacerdotes, como eu já te disse, 86 pessoas, né? Deles foram recebidos das 12 tribos de Israel. Aí você entenda que esse dízimo não podia ser tocado, não podia ser comido, não podia ser saboreado, não podia... nada, certo? Não podia. Então, quem recebia era os levitas. O segundo dízimo, certo? Era o dízimo da refeição. Olha só, que aqui vou dar uma lidazinha. Dízimo mosaico, dízimo do período da monarquia, quem sustentava os músicos, cantores, sacerdotes, etc., que a gente vai ver a monarquia lá em Salomão, foi muito pesado para eles. 30% israelita, todo israelita lhe dava, mas vamos ver como é. Esse dízimo aqui, das vacas e tudo mais, era um dízimo que você veja que era mensal, ou sempre que ele tivesse alguma coisa. Então ele tinha que dar o dízimo. Então, você tem um pé de manga atrás da sua casa, manga, você faz um suco e diz: pastor, essa jarra aqui é meu dízimo de suco. Então, você tem que fazer isso. É dízimo ao Senhor. É tudo. Tudo mesmo. Tudo é tudo. Você pode vender as frutas também, todas, e tirar 10% e dar à igreja. Pode ser feito assim também, tá certo? Então, tem várias maneiras de fazer isso. O dízimo relacionado à refeição está lá em Deuteronômio 14. Deuteronômio 14 é o segundo dízimo relacionado à refeição. Meu Deus. Versículo 22 ao 29. Né? Esse é o segundo, né? O segundo dízimo. Todos os anos, a gente já vê aqui que é anos. Separarás o dízimo, né? Entrega periódica dos dízimos. Aqui diz na minha Bíblia. Todos os anos separarás o dízimo de todo o trabalho de tua semeadura que a terra produzir. Diante do Senhor teu Deus, o local que ele houver escolhido para ir fazer habitar o seu nome. Comerás o dízimo do teu cereal. Esse daqui poderia comer. Do trigo, do vinho novo. Depois, em outro vídeo, eu explico o vinho aqui, certo? Que não era alcoólico. E do melhor azeite e a primeira cria de todos os teus rebanhos, a fim de que aprendas continuamente a amar reverentemente a Yahvé, o teu Deus. Contudo, se o local for demasiadamente distante para ti e tiveres sido abençoado pelo Senhor teu Deus, e não te seja possível carregar todo o dízimo, olha só, porquanto o local escolhido pelo Senhor para ali assentar o seu nome é longe demais, troca o dízimo por prata. Olha como já tinha prata. Então, um povo agrícola? Não. Eles tinham câmbio já. Troca a prata, o dinheiro, por tudo que quiseres comer. Carne, vaca, ovelha, carneiro, vinho, bebida fermentada ou qualquer outro alimento que desejares. Então, juntamente com a sua família comerás e te alegrarás ali. Tinha que ter alegria na hora de dizimar. Na hora de comer este dízimo aqui, você não vai dar com tristeza.
né? Deus ama o que dá com alegria, né? Contudo, quanto os levitas que moram nas suas cidades, não abandonarás, pois os levitas não possuem propriedade nem herança própria. Olha aí, não possui propriedade nem herança própria, né? Então, contudo, quanto ao levita que mora na sua cidade, não vai abandonar. Você vai dar o dízimo. Então, esse daqui era o segundo dízimo, certo? O segundo dízimo trienal aos pobres e necessitados, certo? O dízimo para ser comida, aliás, né? É o terceiro, é o segundo dízimo. É o dízimo do que era para ser comido. Dízimo de adoração, certo? Então, esse segundo dízimo aqui era relacionado ao ofertante, né? Com o levita, tinha que dar. E era um dízimo de adoração, ele era para ser comido com alegria. O dízimo, terceiro dízimo, era o dízimo trienal, certo? Então, o dízimo trienal é o dízimo dos pobres, de 3 em 3 anos. Você está vendo aí a questão? Então, este dízimo aqui, a entrega dos dízimos, o primeiro, o dízimo do Senhor, era para ser entregue aos levitas, os levitas davam também 10% aos sacerdotes, e esse dízimo era sempre que batesse alguma coisa na sua mão. Esse dízimo aqui, todos os anos, daqui já é um dízimo anual, né? Aqui então tem um dízimo anual, que é isso que os pastores falsificadores da palavra não vão querer dizer a você. Então, o dízimo anual, esse é o segundo dízimo que os israelitas davam. Eles davam aquele primeiro dízimo do Senhor mensal, que é o que a igreja pede a você, né? Ensinando. Porque passou para o Novo Testamento. Mas esse dízimo anual aqui, você não é obrigado. Você come, você tem assim, mas se você quiser fazer, você pode, certo? Deus vai abençoar, com certeza, você comendo com sua família ali e tudo mais, compartilhando com os irmãos e tudo mais. Sim, tem uma maneira de a gente aplicar isso, certo? Então você vai comer com alegria, fazendo uma festa, um dízimo de adoração, certo? De confraternização. Então este dízimo aqui é anual, certo? Então uma vez ao ano eles se juntavam e comiam esse dízimo. Uma vez ao ano. Então 20%, você veja que é 20%, mas não está indo de uma vez só. Vocês estão entendendo a questão? Aí ficam falando mal do evangelho, porque não estudam. A maioria das pessoas que atacam o dízimo, ela nunca foi dizimista. Aí quer que os outros também não dizimem, porque ela tem uma rixa com a igreja, tem uma rixa com Jesus, ou com Deus, certo? Em geral. Então vamos lá. O terceiro e último dízimo para a gente encerrar isso daqui. O dízimo relacionado a paga aos pobres de 3 em 3 anos, certo? Deuteronômio está aqui. 14, 28 e 29. Ao final, a cada 3 anos, olha aí, 30% a gente está fechando agora, certo? 3 anos traz igualmente todos os dízimos da colheita do terceiro ano. Então, eles iam nesse dízimo anual, os 2 anos primeiros, eles comiam, e esse terceiro ano era o triênio, era o dízimo trienal, certo? Do terceiro ano. Aí ele diz, igualmente todos os dízimos da colheita do terceiro ano, a colheita só do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade. Armazenar, entesourar, guardar. Para quê? Isso para que os levitas, que não têm parte nem herança contigo, os estrangeiros, os órfãos, aparece órfão lá no Novo Testamento também, né? E as viúvas que vivem em suas cidades possam se achegar, comer e saciar-se, pelo menos no último ano. E para que Yahvé, teu Deus, os abençoe em todo o trabalho das tuas mãos, né? Vamos ler ainda 12:12 de Deuteronômio, para firmar essa palavra. Alegrai-vos diante do Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e vossas servas,
E o levita que habita em vossa cidade, por não terem recebido terras nem propriedades. 14:29, a gente já leu. Então, você veja que eles não tinham propriedade. Então, aqui, amados, eu deixo a vocês a paz do Senhor, certo? Nós vamos entender que esse dízimo era um dízimo dos pobres, tá certo? Eram 13 tribos, com a tribo de Levi, não era contada, logo se contava 12 tribos, enquanto as 12 tribos tinham a terra de Deus, a tribo de Levi tinha o Deus da terra, mas os levitas tinham que manter para isso o dízimo, não podiam tocar para, vamos dizer assim, trocar por cachaça, por bebedice de comer, né? Esse segundo, né? É para fazer uma algazarra? Não, era para ajudar, era um dízimo de amor. Esse último dízimo era dado aos pobres, né? Justamente como diz aqui nessa Bíblia de estudo, né? O dízimo pago aos pobres de 3 em 3 anos, eles eram comidos para eles se saciarem, para eles não morrerem, e Deus tinha um cuidado sempre com os pobres, como sempre tem. Esse dízimo, se tocasse, tinha que dar 20% em todos eles, né? Esse dízimo dos pobres, os levitas eram tirados a cada 3 anos, poderia ser comido